E aí, vamos reagir aqui a um vídeo do Normose falando sobre humor, que é um tema que pra mim é muito, sei lá, muito importante sobre liberdades de expressões e tudo mais. Eu sei que esse termo foi completamente estraçalhado pelo Monark, mas é algo importante mesmo. Então, vamos lá reagir aqui. É um vídeo bem grandão, tá? É grande pra caralho. Então, vamos deixar aqui em 2x. E na maior, tem uma parte, a primeira parte aqui, eu não vou falar nada porque é só ele explicando coisas do humor que tipo, não tem nem como muito discordar, tá ligado? Então, nem vou falar muita coisa. E se você quiser, se você já viu o vídeo dele, você vai arrastando aí pra quando eu começar a pausar. Porque pra quem não viu, né, ver o argumento dele também bem estruturado e tudo mais. E quem quiser ver, se você preferir ver o vídeo original pra depois pular para o que eu tô falando, também acho que é até melhor, mais justo com o cara. Mas enfim, é isso aí. Eu gosto bastante do Normose, concordo com a maior parte das coisas que ele fala, mas aqui eu discordei um pouquinho, né? Por isso que eu tô fazendo aqui a resposta. Vamos lá. Está suave? Você tá tranquilo? Prepare-se. O vídeo de hoje vai ofender. É hoje que eu vou mexer nos intocáveis, o vespero dos vesperos. Bolsonaristas, supremacistas, K-popers, não. Comediantes. Os intocáveis humoristas e deuses do politicamente incorreto. Se você não viveu em Marte ou no submarino nos últimos meses, certamente você viu a polêmica de Léo Lins, Danilo Gentili, politicamente incorreto e todo esse barulho da ditadura contra os humoristas. Isso nos dá a oportunidade de falar de humor. Eu gosto muito de estudar humor. Se você acompanha esse canal há bastante tempo, você sabe que já fiz muitos vídeos e ensaios falando sobre humor. E hoje eu quero falar do politicamente incorreto. Eu sei que explicar piada pode ser chato, mas eu me uni a alguns outros humoristas e juntei o meu lado teatro com o meu lado história para contar as origens do politicamente incorreto, quais são os tipos de piada e analisar a carreira de Léo Lins, Danilo Gentili e essa forma de humor escrota que esconde ofensa atrás de piada. Eu espero que você goste. Se você tá vendo a data, você deve ter percebido que esse vídeo demorou meses para ser pesquisado e escrito com o carinho que ele merece. Então deixe sua contribuição com like, sininho, inscrição e a gente passa o chapéu para quem puder contribuir financeiramente. E bom, Bom, que já começa parando um pouco, porque ele já define o humor do Danilo Gentili e do Léo Lins como escroto. Isso eu já discordo, tá ligado? Eu gosto do, pelo menos, eu assisti tem um tempo, mas quando eu assisti eu gostei do stand-up do Léo Lins, os dois, se não me engano, é o... Caralho, é o Linharte, qual que é o outro, velho? Nossa, não lembro, não lembro. Mas aquele que ele tem na prisão e um outro lá. Sim, eu fiz dois dele, eu gostei, eu gosto de humor pesado. E eu vou justificar, basicamente, como que eu sou de esquerda, concordo com a maior parte das coisas normais e continuo achando legal piada escrota, sabe? E, enfim. Mas eu realmente não acho que o Léo Lins seja uma pessoa escrota. O Danilo Gentili, eu não acompanho muito como comediante. O que eu já vi dele, eu achei que, tipo, pelo menos fazer piada ele sabe. Ele faz isso bem. Mas ele realmente parece um cara escroto, uma pessoa escrota. Mas eu acho que isso eu vou explicar também. Como que a pessoa escrota faz um humor escroto, entendeu? Mas enfim. Vamos lá. espera. Ah, e eu vou tirar minha câmera aqui porque eu não vejo motivo de ficar deixando minha cara quando ele tá dando o ponto dele, tá ligado? Porque, como eu falei, vai ficar um tempão aí. O riso é uma reação biológica, uma reação corporal de gatilhos mentais, físicos de vários mamíferos. Nos animais, um sorriso é frequentemente usado como ameaça ou como sinal de submissão. Nos humanos, o sorriso é sinal de alegria ou boa vontade, mas nem sempre está relacionado com o humor. Então, para começar, vamos separar o estudo do humor, da comédia, do riso. Sim, porque o riso tem várias facetas. Tem o riso da descrença, o riso do deboche, o riso pra fazer mal, como o riso maléfico dos vilões da Disney, e tantos outros risos. Rimos até de desespero e dor. O riso parece ser então uma mistura científica, química, física e social, e é dessa mistura que nasce o cômico. Porém, citando Goethe, nada descreve melhor o caráter dos homens do que aquilo que eles acham ridículo e riem. E foi assim. Aí já tem um ponto, cara. Eu acho que eu vou deixar o ventilador ligado, não sei se tá muito pesado, vou deixar no 1 pelo menos aqui. Tá quente pra caralho e tipo, é 6 da manhã e ainda tá quente, velho. Mas enfim, isso já vem de uma teoria do que é humor que ele vai explicar. Ah, nada diz mais sobre o caráter de uma pessoa sobre do que ela ri. Então, por exemplo,
O cara, que nem o Léo Lins, ele tem uma piada com pessoas com microcefalia lá. Quer dizer que se você ri daquela piada, você acha que pessoas com microcefalia são ridículas? Na minha perspectiva, eu acredito, porque eu parto de uma filosofia mais niilista, mais existencialista, de que, cara, tudo é ridículo. Inclusive eu. Inclusive você, inclusive o que eu tô fazendo agora. Eu tô num quarto, olhando pra uma câmera, sozinho. Isso é ridículo pra caralho, isso é cômico também. E eu acho que tudo é cômico. Tudo é ridículo. Só basta você conseguir construir com as palavras. Então, até mesmo a maior das tragédias pode sim virar algo cômico, algo risível, dependendo da forma como que você constrói e brinca com as palavras. Eu acho que esse é o lado belo da comédia. Eu vou dar uma experiência pessoal daqui a pouco, vou deixar ele dar mais o ponto dele, mas eu só quero dizer que eu discordo completamente dessa frase. Porque isso é muito relativo. O que a pessoa ri não é necessariamente porque ela acha ridículo, porque ela se acha superior. Pode até ser que ela ache ridículo, mas ela pode se colocar em patamar de igualdade, que é o que eu acho que a maior parte dos humoristas pesados faz. Porque também tem muito humor autodepreciativo nessa cena. Um cara que, na minha opinião, é muito assim é o Petri. Ele tem um puto humor autodepreciativo e faz umas piadas pesadas de vez em quando também. Então é isso, sabe? Mas enfim, é uma questão de tratar tudo como ridículo e tudo como risível. Porque no fim das contas, vamos admitir que tudo é meio ridículo, vai. Mas enfim. Que nasceram as teorias do riso, ou o estudo do risível. E vamos a elas, anote aí. Teoria da superioridade. A mais antiga de todas é a teoria do desprezo ou do rebaixamento. Para essa tese, que eu acho meio furada e incompleta, sempre existe uma certa ausência de sentimento por parte de quem ri. O riso seria uma forma de auto-amor ou indiferença ao outro. Essa teoria aceita no Já fiquei surpreso dele não partir dessa teoria, que nem o cara lá que discutiu com o Petri partia. Porque essa teoria, tipo, é muito furada. Ela basicamente funciona basicamente só com bullying, velho. De resto não funciona. máximo humor como um elemento de surpresa frente a algo que não se esperava. O que nos leva para as próximas duas teorias. Teoria do absurdo e da incongruência. Primeiro, a teoria do absurdo, ou incongruência. A teoria da incongruência parte do ponto de que sentidos opostos, quando se chocam, causam o riso. Ou seja, o contraste e a contradição são engraçados. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. O maior líder popular deste país, Lula! Lula! Aqui eu já tenho uma coisa pra falar, cara. Vamos falar real. Isso aqui é ou não é um desastre? É ou não é uma coisa ruim? É ou não é uma coisa que gera dor na população? Isso é uma coisa horrível. Seriamente falando, é uma coisa horrível. Tá ligado? Que a melhor o melhor candidato fora, né? Claro que tem os que não tem expressão de voto, que tinha comunistas também, mas o melhor candidato com expressão de voto era o Lula, cujo vice é esse bosta. Isso é horrível, mas também é risível, também é engraçado. É uma tragédia, mas é engraçado, tá ligado? Então a gente tá rindo da nossa dor nesse caso. Eu já vou falar disso também, rir da própria dor. Eu acho que isso é muito importante. Mas enfim. Ele vai explicar da teoria da incongruência e da quebra de expectativa. Eu acho que, na minha opinião, é uma junção das duas. A única que eu acho que é muito furada é da superioridade. Tipo, muito besta isso aí. Viva Lula! 10 milhões de reais com aportes iniciais a partir de 300 Brincadeira, mil. foi mal aí. Eu Polo tenho que pesquisar um adblock. Se você entende os elementos que compõem essa cena que você acabou de ver, você entende o riso. Se não entende, fica com cara de banana. Quando recebemos duas informações contraditórias, ocorre um choque de sentido no nosso cérebro e isso gera o gatilho cômico. É o clássico da pegadinha do Faustão. Você joga álcool em vez de água. Seu cérebro espera que algo aconteça e de repente vem um elemento de quebra de expectativa e ô louco, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Você ri e vai para a próxima teoria. Guardem isso, tá? Esse negócio de algo incongruente, algo contraditório. Guardem isso é muito importante. Teoria da tensão e do alívio. O riso como tensão e alívio é uma válvula de escape.
Ou seja, te ajuda a superar situações de tensão, te E gerando eu confundi, eu humor tinha pra te falado quebra de expectativa, mas é tensão e negócio aí. Porque pra mim é meio que é que eu confundi mesmo, eu queria falar é isso. E, na minha opinião, é uma junção da incongruência com a tensão e o negócio lá. E a. Caralho. E o negócio lá, desculpa, mano, eu tô enferrujado. Segundo vídeo que eu tô gravando depois de um tempão, me perdoa aí. distrair. Essa tensão vem de muitas maneiras na comédia e é muito bem trabalhada por bons humoristas. Vejamos, por exemplo, esse personagem aqui, Borat, sei lá, que foi feito por um Cazaquistão nos Estados Unidos pouco tempo depois do 11 de setembro, no auge da guerra ao terror e políticas xenofóbicas na qual todo mundo virava árabe e árabe era terrorista. Então só do personagem ser assim já gerava tensão pro público americano. Tensão gerada pela paranoia ao terror, pelos motivos políticos. E esse era o ponto que Sacha queria tocar. Ele queria incomodar. Porque existe tensão quando um americano encontra um cazaquistanês. Seu humor gira em torno dessa provocação e fazer o americano rir de si mesmo, enxergar o seu patético. I ain't gonna kiss you. No, why not? The people that do the kissing over here are the ones that float around like that. Ah, they all Yeah, stay away from them that kiss. Okay. You don't want about kissing. In my country, they take them and they take them to jail and finish Take them out and hang them. Yes. That's what we're trying to get done here. High five. Thank you. Começou a entender o poder provocativo do humor. Não à toa ele sempre foi objeto de discussão e proibição. Por muito tempo na antiguidade, rir era mal visto, ou apenas para os deuses. Aristóteles, discípulo de Platão, em sua obra Poética, diferencia tragédia e comédia. A tragédia é a grande arte, o objetivo é melhorar os seres humanos, aproximá-los dos deuses. A comédia é uma arte secundária, uma coisa menor, algo defeituoso e dotado de uma feiura sem igual, cuja função é apenas iludir os espectadores. Não à toa, o que provocaria o riso da antiguidade é sempre porque não é você. Por isso você ri disso. Quem pintou o quadro da Mona Lisa? Pedro Alves Cabral? Não. Você ri porque sente o contraste no outro e bem. Pelo menos não sou eu passando vergonha. É por isso que você ri nesse tipo de humor. O riso então não é só divino, mas diabólico. Isso aí também eu dei uma discordada hard, viu, bicho? Porque, nossa senhora, eu realmente não acho que esse bagulho do Bexigão do Ratão seja engraçado só porque não é eu. Eu acho que é por uma questão de... É setup punchline. Outra porra, desculpa. É uma questão de setup punchline. Só que ela é feita de uma forma diferente. Não é o mesmo cara contando a setup e fazendo a punchline. A setup é a pergunta e o que você espera é que a pessoa responda, porque são perguntas fáceis, então você espera que a pessoa responda isso fácil. Você tem a quebra da expectativa, a incongruência, e isso gera humor, na minha opinião. Não é porque não é a pessoa. Se fosse eu riria de mim mesmo por uma bosta dessa quando eu percebesse que eu fiz. E eu sou bem fácil de fazer esse tipo de merda. Todo mundo é meio fácil de fazer esse tipo de merda quando a gente tá meio desligado e no automático. E a gente pode rir de si mesmo. Então eu discordo muito que seja só porque não é você. Isso cai meio que no negócio da superioridade, que eu realmente acho que não é o negócio, cara. Não é. Pelo menos eu não rio por superioridade. Se você ri, isso diz mais sobre você, tá ligado? Porque eu nunca vi, assim, um comediante que concordasse. Fora o maluco lá que... Maluco não, desculpa. O cara lá que discutiu com o Petri sobre o limite do humor. Acho que era Fábio Lins o nome do cara. Irônico até, né? Porque é Del Lins e Fábio Lins. Mas enfim. E apoiando-se num mito falso de que Jesus nunca teria rido, é que o riso deixa de ser tolerado por monges, por aqueles que estavam isolados no monastério. Portanto, para esses cristãos, o inferno seria o lugar do riso. Durante a Idade Média, esse sentido vai se atualizando. O riso divino vai tomando o povo. A importância do riso reservado ao divino vai ganhando o gosto popular. E a comédia vai ganhando sentido social. Ou seja, o riso poderia afrontar estruturas sociais, mas podia também reforçar a ordem estabelecida, o poder e status do mundo daquele período. As figuras populares da comédia dell'arte nascem em contraposição à comédia erudita. Na comédia erudita, o humor era apenas para a nobreza, e apenas os ricos poderiam rir. E por isso, piadas que zoavam do povão eram frequentes. Já na comédia dell'arte, a coisa se inverte.
Os personagens, como Pantaleone, por exemplo, sempre representavam um velho rico, conservador, autoritário, avarento. A comédia delight era feita nas ruas e criticava os tipos sociais da época. A comédia passa a ser a verdade maquiada, um jeito de dizer algo proibido através do riso. A figura... Bom, tá. Aí já tem uma coisa muito importante. Ele tá dizendo que a comédia era a forma de dizer a verdade através do riso. Isso realmente acontece, isso realmente é verdade, isso aí, tipo, é história, beleza? Mas eu acho que a gente não pode ficar limitado a isso. Pelo seguinte, aqui eu vou dar o meu ponto, acho que talvez eu nem reaja ao resto do vídeo. Mas enfim, meu ponto é o seguinte. O que ele falou lá de contradição e tensão. Por que que a gente ri? Ou por que que algumas pessoas riem? Eu também, uma coisa que ele vai falar mais pra frente é que também a culpa não é só do comediante, sim da plateia que ri disso porque as pessoas estão rindo de algo errado. Então, desculpa se eu estiver citando errado de alguma forma, se você achar desonesto, eu tô falando, assista um vídeo dele, é um vídeo bom. Digo que é um vídeo bom porque ele consegue passar o ponto dele, apesar que eu discordo, mas ele consegue passar o ponto dele, é bem editado, então assistam lá. Mas, como eu estava dizendo, por que eu acho que ele tá errado? Pelo seguinte, a contradição que ele estava falando, a contradição e a tensão, a setup e a punchline, ele também vai explicar essa estrutura também que é bem básica de comédia, qualquer um que já tentou fazer alguma coisa nisso tá ligado. E, enfim, para que se você não sabe, setup é você cria uma expectativa que algo vai acontecer e você quebra ela na punchline, né? Sei lá, algum exemplo. Caralho, foda que pensar em exemplo de piada é sempre uma desgraça, mas. Vou usar a piada do Léo Lins, por exemplo. Tava falando lá das crianças com microcefalia, né? Que ele falou que ele tava vendo o Teleton e ele viu lá uma criança com microcefalia. E você imagina que ele vai... Qual que é o esperado quando você vê uma pessoa falando algo nesse sentido? Que a pessoa se solidarize, fale algo, tipo, fique sensibilizada, né? Vai falar algo mais nesse sentido, tipo, que dói e tal, essas coisas assim. Aí o cara fala que era no Nordeste. E por causa disso, o único ponto bom era que o único lugar que tinha água era na cabeça da criança. É pesado pra caralho, beleza. Você pode não gostar desse tipo de humor também, tudo bem. Mas qual que foi a punchline aí? Você espera que ele vai falar uma coisa, a linha normal é isso, e o que ele fala é uma coisa que você não tava esperando, a punchline vem aí. Ele cria uma tensão e coloca ela, e aí que eu vou explicar qual que é a contradição. A contradição é que isso não é um ponto bom. Isso só tem coisa ruim. Isso não é, primeiro, que não é o único lugar que tem água, obviamente, né? Explicando a piada, o que é chatão. Mas não é o único lugar que tem água, obviamente. E mesmo que fosse, isso é ruim, porque não é pra ter água naquele lugar. E é ruim que não tenha água naquele lugar que eu digo a cabeça da criança. E é ruim que não tenha água naquela região. Então só tem coisa ruim acontecendo aí. Mas por que que fica engraçado? Porque tem a contradição dele dizendo que dois problemas viram um ponto bom, sendo que não é um ponto bom. Lógico que não é um ponto bom. Mas a contradição cria-se a partir daí. E é por isso que é engraçado. Por isso que as pessoas se riem de humor pesado. Não é porque as pessoas são racistas, misóginas, capacitistas. Não. É por causa que a gente que gosta desse tipo de humor justamente discorda dessas coisas. E por discordar, a gente vê a contradição vindo. A gente cria tensão. Por que cria tensão? Porque você sabe que aquilo é errado. Você sabe que aquilo não é certo. Você não concorda com aquilo. E justamente por não concordar com aquilo, que fica engraçado. Porque você fala, caralho, quão absurdo é pra você pensar essa merda. E é engraçado. Entende? É difícil de explicar isso assim. E o que eu falei lá do negócio de como que o cara escroto faz humor escroto? Uma piada, por exemplo, eu não sei, assim, é uma piada, por exemplo, envolvendo deficientes. Pode ser que um cara que não seja capacitista faça uma piada envolvendo deficientes, e ele não é capacitista, e pessoas que não são capacitistas gostem de rir dessa piada. Mas também pessoas que são riem dela sim. E pode ser que um capacitista faça uma piada pra realmente denegrir, falando que é uma palavra ruim, né? Pra realmente prejudicar a imagem ali do deficiente, alguma coisa nesse sentido. Desculpa ter usado a palavra, foi no automático. Eu não edito os vídeos de react, então não vou cortar. Enfim. E realmente pra causar um mal. Foi uma má intenção. Foi uma filha da putagem. Pode ser que isso aconteça. Mas é diferente, porque você consegue normalmente perceber. Por isso que eu falei que eu acho que o Danilo Gentili é meio babaca às vezes. Porque eu vejo que a intenção dele na piada é ofender.
Já o Léo Lins, eu não vejo muito isso, não. Eu não vejo que a intenção dele seja em ofender. Eu vejo que é muito mais brincar com um ponto. Caralho, eu travei aqui. Brincar com pontos. É... Voltou? Voltou. Brincar com pontos justamente de alta tensão, digamos assim. Que são essas coisas assim. E eu falei também que eu iria dar uma experiência pessoal, né? Eu não sei se isso se enquadra em alguma deficiência. Eu nunca falei disso abertamente, mas eu acho que é um momento bom pra falar. Mas eu tenho uma doença que eu não sei se é uma deficiência, como eu falei. Chama raquitismo hiposfosfatêmico. Não é o tipo de raquitismo que o cara fica magro, pelo contrário, eu sou gordo. Mas é, é um negócio que meus ossos são fodidos. Você pode pesquisar aí no Google. Raquitismo hiposfosfatêmico, ou ou XLH, se não me engano. Ou XHL, alguma coisa assim. É, Enfim, pode pesquisar aí. Eu não sei se é uma deficiência, mas uma coisa que acontece é que eu desde criança sempre tive que fazer um monte de cirurgia, fiquei em hospital boa parte ali da minha infância ou em cama depois, então é uma coisa que assim eu tô acostumado a essas porra. E nesses hospitais tinha muita gente com problema, porque eu faço tratamento no, não sei nem se eu posso falar isso, mas acho que posso. É no Sara lá em Brasília, Sara Kubitschek. E lá tem um monte de gente tipo com muitos problemas e tudo mais. E na última vez que eu fui lá, eu fiquei amigo de uns caras e a gente tava conversando lá, e tinha um cara que ele não tinha perna. Ele, se não me engano, pisou em cacos de vidro e teve que amputar. E, mano, era um cara que tinha esse problema, e o outro cara, se não me engano, ele era baixo, ele era muito baixo. Acho que deveria ter nanismo, alguma coisa assim. E esses caras, quando eu cheguei lá, eles já eram amigos. Eles faziam piada um sobre o outro o tempo inteiro. Então, também, a comédia pode ser uma forma de se rir disso, de se rir da sua própria dor. E você não tem como chegar pra mim e falar que isso é uma coisa capacitista. Eu zoar, por exemplo. Nem foi eu que zoei, foi outro cara que zoou a perna do outro lá. E ele riu, tá ligado? Aí depois ele zoou a altura dele e ele riu também. Sabe? Esse tipo de coisa, assim, isso é uma forma de rir, não é um preconceito. Óbvio que não é um preconceito, são duas pessoas com. Isso não é uma deficiência, com problemas físicos ali. E outra coisa, por exemplo, meus amigos sabem que eu tenho essa doença, isso é visível porque eu tenho várias cicatrizes na perna, bem grandes, porque são cortes que fizeram quando eu tinha tipo, uns 6 anos, então quando você vai crescendo, as cicatrizes picha. E eu tenho várias cicatrizes, minhas pernas até pouco tempo atrás eram tortas, eu sou meio baixo. Tipo assim, coisas que. Tem cara que me chama de ossos curtos, tem cara que me chama de, tipo, Rakitic, que parece que é um nome do jogador lá e tal. Então, tipo assim, e eu nunca achei isso ruim, sabe? Eu acho que muita parte também é você ficar com medo das pessoas estarem querendo te ofender e por você achar que elas querem te ofender, você se ofende. Mas você pode, na real, não se ofender com essas coisas. Se eu quisesse me ofender, eu me ofenderia, mas não. Eu, na real, sempre incentivei que fizessem esse tipo de piada, porque eu não queria que me tratassem diferente por eu ter essa doença e ver um ponto ali. E tá todo mundo se zoando pelas suas características físicas, mas ninguém vai zoar comigo porque é uma doença. Não, cara, me zoa também. Eu quero me sentir incluso nessa parte. Tem uma questão de inclusão na comédia também. Você não. Porra, você vai zoar com todo mundo, mas só porque eu tenho. Tipo, por exemplo, na minha sala ali de amigos. Todo mundo se zoava pela aparência. Mas só porque eu tenho raquitismo, os caras não vão me zoar? Não, cara, me zoa também. Zoa minhas pernas, zoa meus ossos, zoa essas porra, mano. Tem que zoar, cara. Na minha opinião. E eu não sei, como eu falei, eu não sei se é uma deficiência ou não. Acredito que seja, mas. Enfim. E. Eu acho que, na minha opinião, é assim. Eu entendo demais esse ponto dele, que realmente muitas pessoas são preconceituosas através do riso. Isso é uma das piores coisas que tem no ambiente de comédia. Por exemplo, eu gosto de humor pesado. Eu citei o Petri, por exemplo. O Petri, ele faz um humor, às vezes, meio pesado. E uma das coisas que até mesmo o Petri reclama é que isso, às vezes, atrai pessoas que concordam com isso. Mas elas não estão entendendo que ele faz essas piadas por discordar dessas coisas. Não por concordar, sabe? Porque, tipo, por exemplo, ele faz umas piadas meio misóginas. Isso atrai uns MGTOW, uns Red Pill. E ele fica puto com isso, porque ele não é Red Pill, ele não é MGTOW. Ele só faz umas piadas meio misóginas. E, tipo, e não é uma piada misógina, é uma piada que brinca com uma ideia misógina, uma ideia machista. Mas não é que ele seja machista, justamente. Isso é uma coisa que ele fala que eu acho interessante. Se fosse a opinião dele de verdade, ele não estaria subindo pra fazer isso num palco de stand-up. Ele estaria subindo pra fazer um TED Talk, numa palestra. Então, se ele tá subindo no palco de stand-up é porque não é a opinião dele, ou porque pelo menos não é pra ser a opinião dele. Não tem que ser. Claro que pode ser também, como o George Carlin faz. É o cara lá que é um gênio da comédia também. Você pode fazer dessa forma, mas você pode fazer da forma do Petri também. Entende? Você pode fazer da forma que eu faço no meu podcast. Eu nem sempre concordo com as coisas que eu tô falando. Na maior parte das vezes eu não concordo com as coisas que eu estou falando. E mesmo assim, ó, pra brincar com as ideias, brincar com a vida e é tudo isso. Entende?
Então, eu acho muito importante que a gente deixe o humor livre. E ele diz, uma das frases também marcantes desse vídeo nenhuma liberdade absoluta. Eu concordo. Onde que eu acho que o humor tem que ser limitado? É no momento da ofensa, na minha opinião, é no momento da intenção. E qual que deve ser a limitação social? Se você vê que tem um comediante, por exemplo, o que eu acho, assim, que é o Danilo Gentili, que só faz piada pra ofender as outras pessoas, eu acho que esse tipo de cara tem, não, sabe, tem que ser socialmente julgado e não ter muito show e tudo mais, ter problemas com isso. Na minha opinião, não deve ser algo legal. Até porque eu sou anarquista, sabe? Mas assim, numa sociedade que a gente já vive num estado, eu acho de boa você processar alguém, por exemplo, se o cara faz uma piada que você vê que é na intenção de te machucar, de te fuder, pode ser, beleza, sabe? Aí sim. Mas se a intenção não é essa, eu não vejo por que se ofender. Se ofender, muitas das vezes, isso é uma coisa que é difícil de aceitar, mas se ofender é e não é uma escolha. No primeiro momento você se ofende automático. Isso não é uma escolha. Mas você dá voz a esse sentimento, dá intensidade a ele e escolher se ofender, tipo, não, eu me ofendi aqui, eu senti isso aqui, eu vou dar intensidade pra isso, eu vou concordar com esse sentimento, isso é uma escolha. Muitas das vezes é, fazem piadas comigo que, tipo, até eu que sou treinado pra esse tipo de humor pesado e, tipo, é, esse humor mais ácido e autodepreciativo, muitas vezes pegam nesse ponto. Ou como eu falei, além de ter esse problema que eu não sei nem se é uma deficiência, eu também sou gordo. Então, às vezes, zoam isso também. E isso é um ponto mais frágil pra mim do que até essa doença que eu tenho, porque eu odeio ser gordo, tá ligado? E, tipo, muitas das vezes, primeiro sentimento é se ofender. Mas eu não dou voz a esse sentimento. Eu falo, cara, tá, sou um gordo, isso é ridículo mesmo. E não porque ser gordo seja errado. Tudo bem se você quiser ser gordo. Mas é porque é ridículo, porque tudo é ridículo. Entendeu? E e eu poderia me ofender com isso. Eu entendo se você não consegue separar e se ofender. Mas não queira proibir quem gosta desse tipo de humor. Porque a gente só quer rir. A gente tá sofrendo nessa vida. Porque a vida aqui, porra, em grande parte é um sofrimento do caralho. E algumas pessoas descobriram que se você organizar as palavras direitinho, você pega toda essa tragédia e transforma em algo engraçado. Não fode essas pessoas. Deixa elas, cara. Porque é tão mágico você pegar a dor e transformar em riso. Você não pode proibir só porque algumas pessoas não transformaram, sabe? Não fizeram essa alquimia e continuou sendo dor. Tudo bem, não assista. Ele falou sobre isso ser um argumento fraco. Eu discordo que seja um argumento fraco. Se te ofende, não assista, tá? Porque a intenção tem que ser rir. E se, por exemplo, eu faço algumas piadas pesadas. Se você não gosta de piada pesada, não vai ver meu podcast. Porque senão você pode se ofender. Eu não quero que você se ofenda, de verdade. A minha intenção não é essa. A minha intenção é que você ria com o meu podcast. Ou que você fique brisado, depende da ideia. Depende do episódio. Mas nenhum comediante bom que faz humor pesado quer ofender. Ele fala sobre isso, que isso a piada são as pessoas que se ofendem. Pra alguns, sim. Eu acho que no Léo Lins, não. Eu acho que do Danilo Gentili, sim. Mas é, isso é errado. Não deve ser. A piada não deve ser a pessoa que se ofende. A piada não pode ser isso. A piada tem que ser a tensão, a contradição, a quebra de expectativa. Tudo isso junto e misturado. Isso aqui é o que, na minha opinião, tem que ser a piada. E a intenção tem que ser justamente transformar a dor em algo risível. Eu acho que eu abordei todos os pontos. Eu antecipei alguns pontos que ele ainda não tinha falado. Mas é isso. Se você quiser continuar vendo o vídeo, eu vou deixar aí na descrição ou no comentário. Se eu esquecer, é só comentar. É só pesquisar também, né? Léo Lins e Gentili, Inimigos do Humor ou Reis do Mimimi. A face do politicamente incorreto. E realmente eu vou aqui admitir uma coisa. Muitas vezes os caras também são meio mimizentos com essa porra. Os caras nem estão tendo lá tanta consequência e estão reclamando. Isso aí acontece mesmo. Mas enfim. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que isso é um ponto sensível na esquerda. Eu espero que me entendam e não tirem a minha identidade de esquerdista só porque eu gosto desse tipo de piada, sabe? E é isso. Falou e até amanhã.